Atualmente, são 130 milhões de brasileiros que fazem parte da chamada PEA, a população economicamente ativa no nosso país. Em 2020, serão 144 milhões de brasileiros, ou seja, uma alta de 10%. Então, isto significa que em 2020, 15 milhões de brasileiros estarão incluídos na população economicamente ativa. Por outro lado, em 2020, e não está tão longe assim, serão mais 5 milhões de aposentados em todo o território nacional. Hoje, segundo dados da Federação do Comércio do Estado de São Paulo, nós temos 20 milhões de aposentados no Brasil. Então, teremos em 2020 um aumento de 25%. Falando em termos de 2015, quais os benefícios que os aposentados brasileiros efetivamente receberam? Para quem vai se aposentar, tivemos a grande notícia. A Fórmula 85-95 vai permitir que a pessoa fuja desse maldito fator previdenciário. O que é isso? Quando a soma da idade da mulher mais o tempo de contribuição der 85, 30 anos de contribuição e 55 anos de idade, por exemplo, ela está fora desse maldito fator previdenciário que iria roubar dela 40% a 50% do valor do seu benefício. E o homem, com 35 anos de contribuição, somado com a sua idade, der 95, ele está fora do fator previdenciário, podendo, inclusive, nessa somatória, os quebrados de meses de idade e meses de contribuição se somam, permitindo essa possibilidade. Sem dúvida nenhuma, uma grande conquista para quem vai se aposentar e fugir desse maldito fator previdenciário. Quando nós falamos sobre aposentados, é evidente que não na totalidade, mas em grande parte, nós estamos falando sobre pessoas idosas. Cuidados com os idosos. Este vai ser o tema principal da entrevista que o pastor Denis Munhoz vai conduzir no programa Ponto de Equilíbrio de hoje. Natália Nascimento Gitti da Fonseca nasceu em 1993 e é bacharel em gerontologia pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a Universidade de São Paulo. Atualmente é gerontóloga do Hotel e Residencial para Idosos Vila Bela Vista. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E agora nós temos novidades. Você pode acessar o nosso site, o nosso Facebook, Twitter, WhatsApp. Lá você vai encontrar a relação dos convidados do programa. E se você quiser, você manda pelo WhatsApp a sua mensagem e nós vamos repassar ao nosso convidado. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos a gerontóloga Natália Gitti. Natália, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer te receber aqui. Obrigada, o prazer é todo meu. Vamos, como falam, começar pelo começo. Para mim, até então, era uma palavra desconhecida. Conversei com você agora um pouquinho sobre isso, mas o que é a gerontóloga? O profissional gerontólogo é aquele profissional que tem um conhecimento generalista acerca das questões do envelhecimento e da velhice. Então, nós temos diversas matérias sobre sono, qualidade de vida, relação social, familiar, matérias biológicas, psicológicas. Estudamos o ser humano como biopsicossocial cultural. Então, o gerontólogo é aquele que, ao longo de toda a sua graduação, vai adquirindo esse conhecimento para observar a pessoa de uma maneira integral e sim planejar a sua qualidade de vida, as suas metas, os seus sonhos, sempre visando ao seu bem-estar. O envelhecimento é um fenômeno não só no Brasil, mas mundial, né? A gente hoje percebe, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, pessoas com mais de 90, 95 anos, levando uma vida até que ativa, com algumas restrições, lógico, né? Pela idade, mas que dirigem, que têm alguma ocupação, que às vezes caminham sem auxílio de andadores, quer dizer, levam uma vida quase normal. Mas como é o preparativo para essa idade? Porque parece que existe o desgaste físico, mas também tem o desgaste mental e tem que se preparar para isso. Uhum. O que nós percebemos, Denis, nos outros países, eles já se prepararam para o envelhecimento, né? Então, eles já formularam políticas, serviços, programas próprios para as pessoas se adaptarem, se organizarem para envelhecer. Aqui no Brasil ainda é muito falho. Né? Então, nossas políticas estão caminhando muito devagar. O que nós percebemos é que a aposentadoria é o grande baque. A pessoa chega à aposentadoria, então é aquele momento de inatividade, de improdução, que a sociedade ainda enxerga assim. O que nós percebemos é que ainda falta uma abertura, um olhar mais crítico para ver que o idoso pode sim inovar, o idoso já tem a sua experiência de vida e pode continuar no mercado sim.
E aí, salientando, claro, a saúde mental, né, a produtividade também relacionada ao seu emocional e o seu convívio social, de transmissão de experiências, de legado, que também é muito importante. Quais as modificações? Porque, é lógico, a gente acompanha as pessoas, às vezes tem uma carreira, de uma hora para outra se aposentou. Se tem uma condição financeira um pouco melhor, aí vai aproveitar para ficar mais com a família, ou passear, etc. Mas, infelizmente, no Brasil, acho que 90%, 95% das pessoas que se aposentam, com o dinheiro que recebe da aposentadoria, não dá para sobreviver, não dá para comprar remédio, não dá para manter o padrão de vida que ela tinha. Uma alternativa seria voltar ao mercado de trabalho. Exatamente. E como é na cabeça da pessoa, de repente, que ela vai procurar emprego e fala, não, mas você está com essa idade, não tem mais vaga. Como é que é essa relação? Então, é até engraçado, chega até a ser engraçado, porque essas pessoas, elas têm essa desconfiança, né? Porque, a pessoa já está velha, o que ela está vindo aqui fazer? Então, nós temos esses dois pontos. Esse ponto e o outro ponto que é o ponto da sabedoria, então da experiência profissional que já passar adquiriu. Algumas experiências. Exatamente. Só que o ponto aqui na nossa cultura, infelizmente, é o ponto mais voltado para o negativo. E é o ponto, claro, que é associado à aposentadoria, à complementação de renda. Tanto é que, atualmente, está surgindo o processo da desaposentadorização. Então, as pessoas são aposentadas, voltam ao mercado de trabalho, então querem deixar a aposentadoria de lado, para que depois, quando elas pararem de trabalhar, elas voltem a receber o benefício, mas em maior quantidade. Esse é um processo que está sendo bem polêmico, as pessoas têm que entrar até com decisão judicial, processo judicial, e é um fenômeno novo, bastante discutido agora pelos estudiosos. E qual o maior problema que a pessoa enfrenta nessa volta ao trabalho? Porque é lógico, com uma certa idade, o biotipo da pessoa muda, né? As necessidades. Qual é o caminho melhor para quem já tem uma certa idade, para quem está acima dos 70, 75 anos, que de repente quer voltar a exercer uma atividade? Quais os cuidados que ele tem que tomar? Como ele deve agir? Tem que ter um acompanhamento ou não é necessário? Então, sobre isso, nós percebemos que depende muito da pessoa, porque ela tem que estar preparada, sim, para o preconceito. Então, a pessoa mais jovem, às vezes, acha que sabe mais, que é mais dinâmica, e isso acaba interferindo. Mas a pessoa em si pode mostrar o seu espaço, o seu conhecimento, justamente por passar essa experiência. As pessoas idosas costumam ter maior firmeza, maior confiança no trabalho que elas exercem, até mesmo pelo que veio da vida. E, claro, sempre abrir espaço para discussão entre a equipe, entre os jovens, adultos, enfim. Mas o grande diferencial e a grande segurança, eu acredito que seja essa, transmitir o seu legado, as suas experiências. Nesse envelhecimento, que é um fenômeno mundial, quais as alterações biológicas da pessoa? Quando ela começa a atingir uma idade que até décadas atrás não se atingia, essa que é a verdade, né? Até, eu comentava com você e li outro dia que na década de 50 a expectativa de vida do brasileiro era de 50 anos. Exatamente, e hoje já passamos os 70. Passou dos 70 e dizem que vai chegar a 80 rapidamente. Exatamente. Qual é a mudança que a pessoa sofre com essa idade mais avançada? Então, voltando para o ponto biológico, psicológico e social, que é o grande eixo norteador da gerontologia, as mudanças biológicas se voltam mais para as alterações físicas, então alterações nos ossos, em músculos, até mesmo os próprios hormônios que sofrem muitas oscilações na sua produção, na sua liberação. Em relação ao contexto psicológico, tem também as mudanças emocionais, as mudanças próprias sociológicas. Uma das mudanças é, claro, essa saída do mercado de trabalho. Outra mudança é as experiências que as pessoas vêm adquirindo, né? Então, ao longo da vida, os eventos que nós chamamos de normativos, então aqueles eventos que nós esperamos que aconteçam, que nós nos planejamos, e os eventos não normativos, que são os inesperados. E isso, claro, vai trazendo uma carga à pessoa, uma experiência à pessoa. E do ponto de vista social, nós temos até uma teoria que se chama teoria do relógio social, em que a pessoa, ao longo da vida, vai passando por determinados eventos, esperados ou não esperados. Então, a pessoa, quando tem 20 anos, quer se formar. Quando tem 25, pensa em casar. Quando tem 30, pensa em ter filhos. Então, essas mudanças todas biopsicossociais vão norteando a vida da pessoa.
E o idoso, o pensamento dele nessa fase, vamos supor, na faixa de 80 anos de idade, qual é a expectativa dele? Quando ele procura esse novo desafio, qual é a expectativa dele? Ele quer pura e simplesmente só não ficar em casa ou ficar o dia inteiro sem fazer nada? Ou ele tem alguma outra expectativa junto? A maior preocupação do idoso, Denis, é a transmissão das experiências. Esse ponto é bem bacana da gente conversar, porque ele realmente deseja praticar as atividades, realizar diversas coisas para passar o que ele sabe. Tanto que, observando a experiência em atividades, nós vemos que eles querem ensinar, eles querem ajudar, eles querem passar o que eles sabem. Então, esse é o principal ponto. Quer dizer, eles estão vinculados mais, não é nem o fato de não ficar em casa sem fazer nada. Ele quer passar a experiência que ele teve para outras pessoas. Isso. E um exemplo, você está falando e me ocorreu. Isso comentado por um amigo meu, que ele foi trabalhar numa empresa, que o dono da empresa era bem jovem, e ele foi contratado, e no primeiro contato que ele teve, o dono dessa empresa falou para ele: poxa, eu estou te entrevistando aqui, você é mais velho que o meu pai, e eu vou ser seu chefe. Quer dizer, não tem nada de excepcional na história, mas só esse diálogo já mostra uma certa dificuldade de relacionamento. Exatamente, um certo rótulo em torno da pessoa, né? Que ainda essa observação muito física, aparente, as pessoas ainda não enxergaram dos benefícios que essa relação pode trazer, né? Tanto o jovem quanto o idoso no mercado de trabalho, por exemplo, né? E também é importante falar que as pessoas idosas, que nós andamos observando, é que elas tendem a ter mais esse perfil de sair, de viajar, de passear, de voltar ao mercado de trabalho, justamente relacionada a essas diversas questões. Então, a aposentadoria, a complementação de renda, a ocupação social, retorno familiar de uma certa forma também. Até para poder falar, né, para o filho, para o neto, olha, eu estou trabalhando em tal lugar, estou fazendo tal coisa. Isso, para ter mais esse assunto, essa rede, né, focada em torno dos familiares. No exterior é mais comum, eu já presenciei, até a gente falava aqui, em empresas como a Disney, Walmart, que é a maior rede varejista dos Estados Unidos, é muito comum se encontrar pessoas com mais de 70, 80, até 90 anos ali trabalhando, tendo essa ocupação. É lógico, não é uma ocupação de trabalho braçal, mas recebe as pessoas, orienta, fala. Aqui no Brasil, as empresas estão aderindo também a essa ideia? Pouco, Denis, ainda pouco. O que nós percebemos que lá nos outros países também acontece que não tem aposentadoria, né? Os idosos não recebem aposentadoria, então eles se veem também para trabalhar, para que eles tenham o seu meio, né, sua renda. Aqui no Brasil, não, já é essa complementação de renda. No Brasil, também como nos Estados Unidos e em outros países que os idosos têm uma renda mais firme, mais sólida, eles trabalham muito em trabalho voluntário. Então, geralmente é um trabalho intergeracional, no qual eles sempre se relacionam com crianças, na maior parte das vezes. E dá certo? Dá certo. Um programa que é um extremo ao outro, Isso. Né? E a criança apresenta aquela vivacidade, aquela espontaneidade, e o idoso já passa suas experiências. Um programa que surgiu foi um programa de uma escola de ensino inglês, em que tem jovens brasileiros em contato com idosos de casas de repouso dos Estados Unidos. Que boa ideia, hein? Muito interessante. Porque ele tem a disponibilidade do tempo, né? Porque ele está numa casa de repouso e pode transmitir o conhecimento. E isso sem falar no idioma para os jovens, né? Que estão aprendendo, que estão batalhando. Então, há essa troca também, as experiências de vida, as diferenças culturais que são abordadas nesse programa. É bem bacana. E os casos onde realmente ocorre, às vezes, um pouquinho de excesso, né? Às vezes a gente vê pessoas dirigindo já com 80, 90 anos, com a capacidade auditiva já com restrições, a visual também, mas aí a pessoa, ela acha que ela ainda tem condições, porque ou ela tem condição ou ela precisa dirigir para chegar ao trabalho. Qual é o cuidado que o idoso tem que tomar na cidade? Porque também é uma linha muito tênue, né? Você não pode apertar muito o acelerador, porque realmente os anos estão aí, né?
Sim, e o que a gente percebe é que existe uma grande dificuldade para aceitação das limitações advindas pelo próprio processo de envelhecimento, que é justamente essa ideia enraizada de não poder mais fazer algumas coisas, de ter alguma limitação. Para o cuidado com os idosos, a gente tem que conversar muita calma, observar qual a importância daquela atividade na vida dele, tentar montar o plano para a gente diminuir essa atividade aos poucos, né? Para que ele também vá se conscientizando de que ele pode colocar a vida de alguém em risco, a sua mesma em perigo. Então tem que ser feito um trabalho com cautela. E a família? A família do idoso, porque às vezes tem um idoso que ele é viúvo ou é viúva e o filho trabalha, o neto trabalha, não tem tempo de dar muita atenção. Como é que a família pode interagir nessa etapa de, olha, não, tudo bem, procura alguma outra coisa para fazer, nós vamos te apoiar? Qual é o papel aí da família? Então, a família tem que ter exatamente esse papel de conversar, de saber o que faz bem ao idoso, o que lhe traz bem-estar. Então, se fizer alguma atividade, alguma oficina, apoiar. Se precisa de cuidados de higiene, por exemplo, cuidados de saúde, também buscar algum lugar que ofereça esses cuidados, buscar um convívio social para essa pessoa idosa, para que ela se sinta pertencente ao meio, à rede social, principalmente com outras pessoas da idade, que é muito importante. Essa atenção ao cuidado também, sempre a renda, que é um ponto mais complicado, mas sempre tentar observar o que pode fazer, mesmo no tempo corrido, né? Geralmente as pessoas deixam só um almoço de domingo para o idoso, mas tentar adentrar um pouquinho na rotina. Hoje já existem bastante serviços no Brasil em que a pessoa pode passar o dia todo fora, à noite vem alguém buscar, né? Que são centros-dias. Ou existem mesmo alguns residenciais que são voltados para o cuidado, que também permitem o ir e vir livre. Então, são algumas das alternativas. Quando o idoso, por uma razão ou por outra, de repente ele não está sozinho, a família não pode dar o cuidado necessário, ele é recolhido a uma casa de idosos, um local onde ele vai ter uma convivência com outras pessoas da idade dele. E a gente nota que, às vezes, inicialmente, ele é reticente, ele resiste a isso. Exatamente. Mas depois, quando ele vai, ele fala, olha, não, poxa, aqui eu já conheci tal pessoa, fiz... É uma situação difícil de se lidar, né? Porque você está tirando um parente da casa dele, colocando num outro local. Como é que tem que ser esse approach, essa aproximação, esse trabalho psíquico? Então, Denis, esse é um ponto importante, principalmente porque a nossa ideia é de que a casa de repouso ou algum outro lugar que ofereça esses cuidados é visto como sinônimo de abandono, de rejeição familiar. Então, para isso, eu acho importante que o idoso vá, conheça o local, passe um tempo, um mês para se adaptar, enfim, converse com toda a equipe de saúde para que haja esse cuidado. E aí, o convívio com as pessoas também da sua idade, com os outros profissionais de saúde, nesse meio tempo vai se adequando, claro, com o contato da família constante, né? Indo visitar, apoiando, querendo saber se está tudo bem, enfim. E para o idoso que tem dificuldade de locomoção, por exemplo, um cadeirante ou uma pessoa que dependa dos outros para se locomover, como é feito isso? Existe alguma opção de repente, ele ter alguma atividade dentro da casa dele, interagindo com alguma empresa, ou prestando algum serviço, ou tendo uma ocupação? Porque realmente fica difícil. Se ele já depender de alguém para se deslocar, fica mais complicado. Existe essa opção no Brasil? Existe. Devagarzinho nós estamos avançando. Tanto com essa opção do cuidador em casa e principalmente com a questão da ambiência, né? Então, ambiência, acessibilidade, como melhorar, como promover isso também sem o custo financeiro alto, por exemplo. Essa ambiência, você disse, seria o tratamento da pessoa na casa dela. Isso, como adaptar a casa às necessidades de locomoção, por exemplo. Então, a adaptação no banheiro, as barras, corrimão, a construção de rampas. E quando o problema é na parte da memória ou na parte da percepção? Porque às vezes a pessoa, o idoso, ele se isola ou ele já não lembra mais das coisas, ou de repente ele não reconhece as pessoas, até as pessoas mais próximas ele acaba não reconhecendo, ou não lembra de uma coisa que fez, acabou de fazer há 5 minutos.
qual é o melhor caminho para se tratar isso? Porque às vezes isso daí provoca uma certa impaciência, né, da pessoa. Não, olha, acabei de falar, você não prestou atenção, você não viu, ou você está pensando em outra coisa, mas na verdade é que ele já tem essa deficiência. Como é que é feito essa abordagem? Como é que se pode falar desse problema para o idoso? Em relação a isso, a gente sempre pede para que faça uma avaliação com alguma equipe, né? Então, leve ao médico para, enfim, dar um diagnóstico, uma avaliação inicial para saber se está tudo bem, tudo correto. Tendo esse diagnóstico, essa premissa, conversar com o idoso com cuidado, mas também incentivá-lo às atividades que induzam a memória, raciocínio lógico, memória recente e praticar essas atividades ao pouquinho. Nós temos visto bastante avanço em relação a isso, né? Claro que é um problema geralmente degenerativo, que não há volta. Mas a memória recente, esse transtorno é cada vez mais adiado, né? A gente garante mais qualidade de vida a essa pessoa. Eu tenho visto, não sei até qual é o fundo científico, ou se existe, né? Mas eu tenho presenciado casos de pessoas idosas, já com doentes que não saem de casa, que de repente, quando vê um animal de estimação, fica numa euforia assim enorme. E aponta e fala e quer interagir com o animal. Tem algum estudo sobre isso ou não? Sim, a famosa pet terapia, né? Então, os animais, os cachorros, gatos, cavalos também, eles são bastante utilizados justamente por isso. Então, para observação da troca de sentimentos, né, do carinho, das atividades de independência, autonomia. Então, eu já estudo sobre o biopsicossocial com a pet terapia, a relação dos idosos com a pet terapia no seu biopsicossocial, né? E a gente percebe que há ganhos em todas essas áreas. O animal também interage, os outros idosos juntam-se para interagir com o animal. Não, e o animal parece que está adorando, né? Pelo menos as ocasiões que eu vi, parece que o animal está adorando aquilo. Exatamente. Também são treinados, né? Tem toda uma equipe por trás da pet terapia, mas o intuito é esse. Sempre há ganhos tanto para os idosos, como para a própria equipe, como até para o animal mesmo. Bom, o envelhecimento, ele é inevitável, né? Mesmo porque... Tem um amigo meu que falou uma vez, ele falou, olha, envelhecer é ruim, mas a outra opção é pior, né? Seria morrer novo. Exatamente. Então, é inevitável. Quais são os cuidados que você pode adotar já para se preparar ou para evitar, por exemplo, da memória? Me falaram que já existem alguns tratamentos, algumas coisas que a pessoa pode adotar no dia a dia, que vai afastar um pouquinho ou prolongar o Alzheimer, ou a falta de memória, ou a convivência. Quais as dicas que você pode passar para a pessoa que já está envelhecendo, mas que pode retardar um pouquinho esse processo? Na verdade, Denis, todos nós estamos envelhecendo, né? O envelhecimento é um processo que se dá de forma natural, desde o momento que nós ainda estamos na barriga da nossa mãe, na formação da nossa primeira célula, até o nosso momento de morte. Então, em relação a isso, lembrar que deve-se ter o cuidado durante toda a vida, ao longo de toda a vida, lembrando sempre sobre a alimentação balanceada, variada, sobre a prática de exercícios físicos, sobre uma boa noite de sono, cada qual tem um horário certo para dormir, uma quantidade de horas certas para dormir, né? Ter um convívio social adequado, realizar seus sonhos, por que não? Organizar para isso, se planejar para isso. Enfim, sempre ter o acompanhamento da equipe de saúde também. E a alteração do sono na terceira idade ou para o idoso? Porque parece que a necessidade de sono diminui um pouco, ou dorme menos, ou dorme mais vezes, mas um período menor. Isso é normal? Isso, o transtorno da insônia, Denis, é o transtorno que mais aparece na velhice. Os idosos têm 50% a mais de chance de desenvolver insônia, enquanto em relação aos adultos jovens, por exemplo. Então, algumas das causas são relacionadas a problemas psiquiátricos, então a ansiedade e depressão, que são duas doenças que estão surgindo cada vez mais nessa fase da vida. E isso acarreta a insônia? Acarreta a insônia. Na verdade, é uma via de mão dupla, porque a ansiedade e a depressão pode acarretar a insônia, assim como a insônia também pode acarretar a ansiedade e a depressão. Tem também os episódios de incontinência urinária, que nós percebemos que está bastante atrelado à insônia. Aí a pessoa tem que levantar mais vezes para ir ao banheiro, acaba dormindo menos. Exatamente. E também se há o risco de quedas, né, bem aumentado, porque não iluminou o ambiente ou esqueceu que tem um objeto no meio do caminho.
Tem também a interação medicamentosa, acontece frequentemente a polifarmácia, então os idosos tomam muitos remédios, não sabem que um interage com o outro muitas vezes, e também cada remédio pode ser administrado por um profissional, e o horário mesmo da administração de medicamento. Então, o uso também de bebidas alcoólicas, entorpecentes, e a própria definição dos papéis sociais. Então, os idosos, muitas vezes, como avós, não têm aquela vida tranquila que planejavam. Tem que levar os netos às escolas, às que hoje atividades. Em dia, né, que os pais trabalham normalmente, né, acaba sobrando para a avó. Exatamente. E aí eles acabam tendo um panorama de vida muito agitado e acabam levando isso para a cama, para o horário de dormir. Então, esses são alguns dos causadores da insônia nessa fase. Mas o idoso, ele precisa de menos horas de sono mesmo ou não tem nada a ver? Na verdade, Denis, cada um tem o seu cronotipo. O cronotipo é a quantidade de horas que cada pessoa se sente bem para dormir, né? Se sente restabelecido. E com o passar do tempo, a gente percebe que o nosso cronotipo vai se alterando. Então, o recém-nascido, por exemplo, ele costuma dormir de 15 a 20 horas por dia. Ao longo da vida, esse padrão vai se alterando e o idoso dorme de 6 a 8 horas, por exemplo. Então, acontece essa mudança. É normal, não é uma coisa assim alarmante. Exatamente. As pessoas só começam a ficar atentas a isso quando o sono começa a ficar muito fragmentado, quando há alteração de humor, aquele cansaço, fadiga, também a incidência de quedas quando aumenta, e aí geralmente nesse contexto noturno, no ambiente que também é bastante favorável. Então, nesse momento que as pessoas começam a ter essa atenção, vão procurar se é um medicamento, se é o ambiente ou se é o estresse que está sendo levado para a cama no momento de dormir, que acontece esse despertar. Eu queria agradecer a sua presença, muito obrigado. Nosso programa, nosso tempo está se esgotando, mas eu queria deixar à sua disposição algum tema que eu não falei, algum recado que você queira passar ao nosso telespectador. Por favor, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer também pelo convite e deixar os meus contatos. Meu Facebook está como Natália Gitti, gerontóloga, então qualquer dúvida que o telespectador possa vir ter, eu estou à disposição. Meu e-mail também é natalia.nascimento.fonseca@usp.br. Eu estou à disposição para o que for preciso e necessário. Natália, muito obrigado. Foi um prazer receber você aqui. Obrigada, o prazer é meu. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.